Fala aí, radizeiro e radizeira. Vamos dar continuidade, mas agora é uma coisa que você precisa ter atenção. Porque isso aqui passa muito despercebido entre os programadores Delphi. Tá? O pessoal que está aprendendo não presta atenção nesse detalhe. Teste todo o formulário, pessoal. Olha aqui, ó. Deixa eu ver no meu formulário. Cadê? Esse é o secundário, eu quero o principal aqui. Pronto. Todo formulário tem um evento aqui chamado onCreate. Tá? Cadê ele aqui? Aqui, ó. onCreate, tá? Que isso aqui é blocos de códigos que podem ser executados no ato da criação desse formulário, no ato que ele é instanciado, tá? Então vou botar assim, ó, create principal. Tá? Como nós podemos ver isso? Olha só, antes da minha aplicação aparecer na tela, ou seja, no ato de criar, olha só, minha aplicação ainda não apareceu, meu formulário, mas ele já deu esse show message aqui no create. Depois disso, ó, é que ele propriamente criou a minha aplicação, beleza? Só que se nós não atentarmos a isso, olha só, vamos aqui no nosso formulário secundário, vamos no create dele, ó, create secundário. Olha o que está acontecendo, pessoal. Instanciei minha aplicação. Antes do meu formulário aparecer, ele já passou no create e criou o principal. E depois ele já criou o secundário para mim. Mas, cara, eu não estou usando o secundário ainda, não mandei ele fazer isso. Imagine se eu tivesse 500, 1000 formulários. Tá? Ele ia carregar e instanciar todos esses 1000 formulários antes de iniciar a minha aplicação. E isso faz minha aplicação ficar pesada para carregar, para iniciar. Então a gente precisa tratar isso daí. E como a gente trata isso daí? Olha só, Project, Options, aqui ó, Forms, tá vendo? Aqui ó, nós temos qual é o nosso form principal, tá? Qual é o form que vai ser o main form da nossa aplicação e quais os formulários que estão sendo autocriados. Então, para a gente resolver isso daí, basta a gente tirar os formulários daqui do AutoCreate que não tem necessidade de ser criado no ato de iniciar a aplicação. Então, eu vou tirar o meu form secundário daqui e deixar só o principal. Então, quando eu iniciar minha aplicação agora, olha só, somente o principal ó, foi executado, minha aplicação já está funcionando. Mas aí eu criei outro problema, olha só, quando eu for chamar meu form 2, ó, ele vai ó, dar um access violation para mim. Por quê? Porque o meu formulário não foi criado ainda. Então nós precisamos criar o nosso formulário antes de chamarmos ele. Vamos vir aqui, ó, vou te mostrar então como a gente faz para criar esses formulários na mão, tá? Em tempo de execução. Então, ó, antes de eu dar um show modal nele aqui, ó, o que nós vamos precisar aqui? Lembra que eu falei lá que nós tínhamos dois tipos de try, né? Que try finale, try exception e tal. Aqui nós vamos usar o nosso try finale, tá? Para a gente não deixar despejos de memória, não deixar a memória aí instanciada sem uso. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Olha só. Nós vamos criar uma variável, tá? Do tipo t, o nome dela vai ser form secundário. Beleza. E qual vai ser o tipo dela? Ela vai ser do tipo tform secundário, ou seja, ela vai herdar todas as propriedades do nosso formulário secundário. Ela é desse tipo. Lembra que nós criamos um tipo aqui, ó? Então, ela é desse tipo. Beleza? Então, nós vamos criar ela na munheca aqui, ó. Olha só, ó. Form secundário, dois pontos, igual vai receber quem? Vai receber a classe tform secundário, ponto, ali, ó, create, e eu vou passar o parâmetro vazio, tá? O create new, tá? Então, passei o new para ela. Então, ó, aqui eu já criei ele. E por que é importante o try finale? Para que sempre que ele saia desse bloco, a gente chame aqui, ó, form secundário, ponto free. Dessa forma, nós estamos limpando esse formulário da memória quando ele não está sendo mais usado. E todo esse código aqui, ó, agora a gente pode passar ele para dentro do try. Ó. Então, vou só trocar esse nome para esse daqui e esse daqui. E perceba, ó, nós criamos aqui uma variável desse tipo e ela herdou aqui, ó, tudo que tem lá naquele formulário, tá vendo? Ó, e depois eu estou limpando ele. Dessa forma, eu não tenho mais nenhum despejo de memória aí. Despejo de memória não seria o nome, né? Mas eu não tenho nada ocupando espaço na memória que não tenha necessidade de estar lá realmente, ó. Quando eu fiz isso, ele vai chamar somente o create de quem? Ó, create principal, ok? Quando eu precisar do formulário 2, ó, aí ele cria para mim, ó, e chama o meu formulário 2. E aí, quando eu fechar ele, ó, ele jogou o texto para lá
E agora o meu formulário 2 já não está mais na memória. Vamos só ver aqui, ó. Cadê a nossa aplicação? Aqui, ó, tem minha aplicação ocupando 3 megas de memória. Quando eu criar o nosso formulário, ó, ela subiu para 4 megas, tá vendo? Ó, eu vou fazer o que tiver que fazer com ele. Eu vou fechar ele aqui, vamos ver se ele vai voltar. Ele não voltou porque é pouquinha coisa que está sendo feita, tá entendendo? Mas se fosse uma aplicação um pouco maior, um formulário mais pesado, que carregasse alguma coisa na memória, aí sim você poderia ver isso daí funcionando. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho, deixa eu só ver se eu tenho aqui no meu C2 pontos. Beleza, aqui, eu vou copiar esse camarada aqui. Bom que eu já vou introduzir aqui uma outra coisa aqui no nossa aula. Eu vou fazer o seguinte, vou criar um camarada aqui chamado, ó, aqui na classe privada aqui, ó, lista. Que ele é igual t string list, tá? Igual não, só igual, só, desculpa. Beleza. No meu create dele, eu vou fazer o que, ó, lista igual list.create lista.load from file barra esse camarada aqui. Bom, e agora, ó, não se liga muito nisso aqui, eu tô fazendo só um teste para vocês verem aqui a questão da memória, tá? No destroyer dele eu vou chamar um lista.free. Ok. Tá? Então vamos carregar nossa aplicação para vocês verem aqui a questão de uso de memória. Olha só. Vou rodar o camarada aqui, ó. Ele vai dar minha mensagem aqui do meu create, ó, criou meu principal. Então eu tenho minha aplicação com 3.3 de memória. Vou chamar o meu form, vou instanciar o form secundário, ele já foi para 3.5. Olha só, caiu um pouquinho para 3.4. Beleza. Quando eu fechar ele, ó, ok, fecha tudo, ó, voltou para os 3.4 aqui de memória, tá? Ó, chamei ele, ó, 3.6, fechei ele, ó, fecha isso daí para mim e volta. Ele tá ficando mais ou menos ali, é porque os arquivos são pequenos. Eu tinha que chamar um arquivo bem grande aqui, por exemplo. Deixa eu ver esse camarada aqui se vai fazer alguma diferença ali na memória. Isso é interessante a gente ver, sim, pessoal. É interessante vocês terem essa noção aí da utilização, do uso de memória aqui, ó. Carreguei isso aqui para a lista. Vamos ver agora nossa aplicação, como é que vai fazer. Queria que essa diferença fosse notável, ó. Cadê a minha aplicação? Pronto, ó, olha para onde foi a minha aplicação depois que eu carreguei a minha lista. Olha só, ela passou para 54 megabytes. Vou fechar minha lista novamente, ó. Fechei aqui. Opa, cadê minha aplicação? Ó, minha aplicação voltou agora aqui para baixo para 5 megas de memória. Chamei minha aplicação novamente. Olha só, meu formulário que está carregando um arquivo. Olha para onde ele foi, o consumo de memória, 54. Fechei. Olha só, ó, daqui a pouco ele some e volta para 5.7. E isso, se eu estivesse fazendo uma operação dessa, deixando no AutoCreate, ele ia carregar esses 50 megas de memória sempre que a minha aplicação fosse iniciada, sem necessidade nenhuma, tá? Eu posso chamar, só ter isso instanciado quando eu estiver usando, e quando eu não estou mais usando, eu limpo isso daí, destruo isso daí da memória, tá bom? Então, por isso, a importância de vocês utilizarem esse padrão aqui para poder estar criando aí seus formulários, tá? Lógico que vocês podem implementar isso aí, tem N forma de fazer isso, mas a ideia é essa daí, criar e destruir no momento que você estiver usando e ou não utilizando mais, tá bom? Então, grande abraço e até a próxima aula, pessoal!